Eu sou o professor Souto, mais uma vez. Estamos na aula 7 de matemática, o assunto potenciação. Turma, na verdade... Opa, esse aqui saiu todo. Não. Potenciação. Se o cara comeu uma feijoada, olha aqui. O que acontece? Nossa, potenciação. Vixe, tá certo, né? Potenciação, tá certo. Ó, potenciação é o seguinte, turma. Nós temos aqui uma base. Já vou exemplificar numericamente. Esta é uma base. O expoente eu vou chamar de N. Então, este N aqui é chamado de expoente. Expoente. E tudo isso daqui é chamado de potência. Tudo isso é potência. Por isso, potenciação. As propriedades. Então, nós teríamos aqui, por exemplo, o número 2. Certo? 2. A nomenclatura posso trabalhar com potência, esta é uma base 2, base do computador, da linguagem do computador. Base 2. Olha, eu escrevo assim, ó, 2 elevado à primeira. É a mesma coisa. Se nós colocarmos 2 ao quadrado, é o 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, 2 ao quadrado é 4. Professor, por que fala 2 ao quadrado? Porque é a área de um quadrado de lado 2. Então, se eu tenho um quadrado de lado 2, a área do quadrado é 4. 2 vezes 2, 4. Tá? E assim por diante. 2 elevado ao cubo. Por que 2 elevado ao cubo? Por que eu leio assim? Por que tem essa frase, né? 2 elevado ao cubo? Por que essa palavra é o cubo? Porque o volume de um cubo de lado 2. Um cubo de lado 2 é aquilo que a gente sempre fala, né? Se você tem dado em casa, você sabe o que é um cubo. E um cubo de lado 2, ele tem volume 2 vezes 2 vezes 2. Então é 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, né? Isso é importante. Lá na física, a gente trabalha com metro cúbico, né? O que seria o metro cúbico? O metro cúbico, por exemplo, porque o aluno acha que potenciação é só com número. Não, com unidade também. É metro vezes metro vezes metro. Então, se eu tiver uma caixa d'água na forma cúbica, 2 metros, 2 metros e 2 metros, teremos 8 metros cúbicos. Então, o 2... Opa, escrevi de novo. Aqui é para escrever 8, não 2 ao cubo, né? Então é 8. Se aqui nós temos uma caixa d'água de 2 metros por 2 metros por 2 metros, nós temos 8 metros cúbicos. Ô, turma, e se eu colocar assim, 1 ao cubo? 1 ao cubo? Claro, né? Você pode fazer 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Então, se nós tivermos uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, uma caixa d'água assim, você vai ter 1 metro cúbico, né? E 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. Isso daí é uma curiosidade que eu estou falando aqui, mas para vocês começarem a sentir a importância da potenciação, né? Vou falar agora das propriedades. Propriedades. Propriedades é o seguinte, vamos pensar em multiplicação e divisão. Exemplos. Nós temos aqui 10 vezes 10 vezes 10. O 10 aparece 3 vezes, então a potência representativa desse produto é 10 à terceira, ou 10 ao cubo.
é aquele exemplozinho lá que eu dei do volume de um cubo de lado 10. Então, se eu tenho um cubo de lado 10, o volume é 10 a terceira. Aí vem, 10 é o mesmo que escrever 10 elevado à primeira. Então, nós entendemos. Aí vem a propriedade, que é a regrinha. Eu conservo a base, lembrar que 10 é a base, e somo os expoentes. Conservo a base e somo os expoentes. Esta é a propriedade de multiplicação. Tá? Propriedade de divisão. Então, se eu tenho 10 vezes 10 vezes 10 e vou dividir por 10, eu entendo da aritmética que, como nós temos aqui multiplicação, eu escolho quem eu quero dividir por 10. Eu escolho. Então, eu vou dividir 10 dividido por 10 vai dar 1. Quando eu faço essa conta, eu tenho 10 vezes 10. Utilizando a propriedade da multiplicação, conservo a base e somo os expoentes. E 10 ao quadrado, todo mundo sabe que é 100. Né? Então, veja bem. Aí vem a regrinha. Aqui eu entendi das contas lá do ensino fundamental. Agora eu faço o seguinte. Vamos tirar isso aqui e vamos usar a regrinha. Na regrinha eu tenho o seguinte. 10 vezes 10 vezes 10, como no exemplo anterior, 10 à terceira. Então eu faço, e aqui 10 elevado à primeira. Então nós temos 10 elevado à terceira dividido por 10 elevado à primeira. Tudo bem? Então, 10 elevado à primeira. Tudo bem. Na regra da potenciação, conservo o expoente da base e subtraio o do denominador. Conservo o expoente do numerador e subtraio, então eu faço o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Nós temos aqui 10 ao quadrado, tá vendo? Que é igual a 100. Igualzinho, a mesma ideia, vamos só fazer um resumo. Na multiplicação, somamos os expoentes. Na divisão, subtraímos os expoentes. É o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Tudo bem? Vamos agora para alguns casos específicos e também lembrando notação científica, essa parte aí. Vamos continuando. Turma, deem uma olhada aqui. Sabemos que 10 vezes 10 é 100, né? 100. Então aqui nós temos 100 elevado ao cubo, certo? E que 100 elevado ao cubo é 100 vezes 100 vezes 100. O resultado disso aqui é o 1 acompanhado de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão. Que eu escrevo 10 à sexta. Tá vendo? Grave isso aí. Aqui eu faço o seguinte, ó, a propriedade agora, 10 à primeira, 10 à primeira. O produto, o cubo do produto é o produto dos cubos. Então, isso elevado ao cubo e esse elevado ao cubo. Então, de novo, a propriedade é a seguinte, o cubo, eu vou colocar aqui como A vezes B, ó. O cubo, por exemplo, no caso do cubo, o cubo do produto, o cubo do produto é o produto dos cubos. Tudo bem?
O cubo do produto é o produto dos cubos. Ou simplesmente, aqui eu coloco o 1. Oi. Ah, e eu falei, né? O cubo do produto é o produto. Tá. Então vai. Turma, aqui é B, tá? Não era A, como eu havia colocado. Então, ou você pode passar o expoente multiplicando. Dá na mesma, né? Então, 3 vezes 1, 3. Então, aqui é 10 à terceira. Vezes 10 à terceira. Lembrando da propriedade do produto, do produto de potências, somos expoentes. Olha lá, 10 à sexta. Tá vendo? Então, tem essa forma de você entender. Tem esta forma de você entender, ó. Que eu acho que é até mais simples, que é o cubo do produto é o produto dos cubos. Tá? Se nós tivermos, por exemplo, essa situação aqui, ó, 10 elevado ao quadrado, elevado ao cubo, como é que eu vou entender isso? Ó, aqui, na verdade, é o produto 10 vezes 10, né? Então, ó, vou abrir um espaço aqui para eu escrever. 10 vezes 10 ao cubo, não é verdade? Ó, 10 vezes 10, sabemos que é 10 ao quadrado. Então, é 10 vezes 10 ao cubo. Aqui, eu escrevo 10 ao cubo, ó, 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, tá? Que é 10 à sexta, né? E aqui, ó, eu posso fazer direto, ó, 2 vezes 3, 6, tá? Então, uma outra forma para você enxergar. Fazer direto aqui, 2 vezes 3, 6, tá? A mesma coisa. Dá para entender? Deu? Que eu transformei isso aqui, que o cara sabe que é 100 ao cubo, que ele pode fazer aqui de novo. Tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Então, se o cara tem dúvida de um jeito... Ficou claro isso aí? Isso aqui também é simples, né? Não é nada... A piada é mais ou menos assim. O português levou a coruja pensando que fosse um papagaio, porque o cara vendeu para ele como se fosse um papagaio, mas era uma coruja. Ele não tinha nada, ele pegou e deu a coruja pro cara, e o cara levou e falou... Tomate. Aí, depois de 6 meses, ele cruzou com o português e ele perguntou, meu, e o papagaio, como é que vai? Tá aprendendo muito? Ele falou, olha, não tá aprendendo muita coisa não, mas ele presta uma atenção. Presta atenção pra Laranja. Caralho. Agora, turma, as propriedades de divisão. Então, vamos lembrar, por exemplo, tem 2 elevado ao cubo, dividido por 2 ao quadrado. Então, o que eu sei que é isso aqui? 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, não é? Dividido por 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. Sabemos também que 2 ao cubo é 8 e 2 vezes 2 é 4, né? Então, 8 dividido por 4 vai dar 2, certo? Que nós teríamos, então, 2 elevado à primeira, na notação de potenciação. Na propriedade de multiplicação, eu escolho quem eu quero dividir. Ó. Então, 2 vai dividir esse 2 e esse 2 vai dividir esse 2. Ó. Então, nós temos aqui essa forma de simplificar assim. Mas, utilizando a propriedade, quer dizer, a regra, nós fazemos assim. Aí, isso vira uma propriedade. Conservo. Então, de novo, ó, vou colocar aqui. Conserva-se a base e vamos subtrair os expoentes. 3 menos 2. Então, veja. Expoente do numerador menos o expoente do denominador. Então, aqui nós temos novamente 2 elevado à primeira, que é igual a 2, tá? Então, para você saber que existem várias maneiras de resolver a mesma coisa. Aqui, simplesmente, é a linguagem matemática na forma de regra. Eu estou falando uma regrinha de divisão. Olha aqui, turma, um modelo. Ó. 1 sobre 10. 1 dividido por 10. Vamos escrever, é a mesma coisa.
1 sobre 10 elevado à primeira. Tá? Uma propriedade de potenciação é o seguinte. Se você inverte essa fração, nós temos o 1 no denominador e 10 elevado a menos 1. Então, na matemática, os professores sempre diziam o seguinte, que dividir por 10 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 1. Entende? É isso que você tem, essa frase você precisa gravar. Ó. Dividir por 10 é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 1. Outra coisa interessante é analisarmos o 1 como 10 elevado a 0. Dividido por 10 elevado à primeira, nós vamos fazer 10, conserva o expoente do numerador, menos o denominador. Olha lá, 0 menos 1, 10 elevado a menos 1. Na verdade, o ideal é você entender o que é... O que é o 10 a menos 1? O 10 a menos 1, o que significa isso? Significa dividir por 10 elevado à primeira. O que significa 2 elevado a menos 1? Deixa eu pegar um apagador melhor. Aqui. 2 elevado a menos 1. O que significa, na linguagem matemática? É o mesmo que dividir por 2 à primeira. Ó. É o mesmo que dividir por 2 à primeira. Tá? O que significa 2 elevado a menos 2? É a mesma coisa que dividir por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. O que é o 2 ao quadrado? É o 4. Então isso daqui é 1 quarto. Tá? O 2 elevado a menos 2. Então, essa tradução linguística. Você vai ter lá o curso de inglês, que é curso de linguagem. Uma linguagem. Aí vem a aula de matemática, a mesma coisa, linguagem. Tá? Então, entender aqui a matemática como uma linguagem. Ficou meio borrado, mas acho que dá para enxergar, né? Muito bem. Continuemos. Turma, e no caso da adição e subtração, hein? Qual é a situação aqui? Assim, ó. Vamos supor que eu tenha 10 elevado ao quadrado mais 10 elevado ao cubo. Ó, é a mesma base, então cuidado agora com isso. O 10 ao quadrado é 100. 10 ao cubo é 1000. Então, eu aconselho você, nas situações de maneira geral, desenvolver isso, né? E não pensar em propriedade alguma, tá? Então, aqui daria 1100, ó, veja bem. Tá? 1100. Então, para vocês terem uma ideia, eu posso até escrever assim, ó. 11 vezes 10 ao quadrado. Veja que loucura. Então, é você pensar, pegar o número e desenvolver, não adianta. Não tem assim, porque isso tanto para propriedade, isso tanto para bases iguais como bases diferentes. Tem que desenvolver, não tem jeito. Tá? É um complemento importante. Isso vale também para subtração, né? Se eu fizer uma conta de menos aqui, é a mesma coisa. Aí daria, deixa eu pegar aqui. Aí daria o menos, ó, deixa eu arrumar aqui, melhorar isso aqui. Como é que ficaria, turma, se fosse menos? Ó, 10 ao quadrado menos 10 à terceira. Vou desenvolver. Lembre-se que as propriedades de multiplicação e divisão de um lado, as propriedades de soma e subtração do outro, tá? Não vamos misturar as coisas. E aqui eu faria 10 ao quadrado, que é 100, menos 10 ao cubo, que é 1000. Eu tenho 100 reais na conta bancária. Preciso sacar 1000 reais, vou ficar devendo 900 reais. Entraria, então, no cheque especial, por exemplo. Tá? Então, ó,
melhor desenvolver separadamente. Tá? E aí, claro, o aluno, quanto mais exercício ele fizer, melhor ele vai ficando, né?